Voltando então, a gente estava falando no vídeo anterior sobre a relação da fotografia e da pintura e como alguns pintores se utilizavam de recursos óticos para trabalhar, para desenvolver os seus processos criativos, né, e seus trabalhos pictóricos, né? Então, voltando para essa relação da câmera escura, como a gente viu, né, a gente falou do caso do Alhazen, falamos também das referências do Leonardo da Vinci. Eu acho que a gente tem que se preocupar também como é que foi essa construção da outra região, né, que é a parte anterior dessa parede que a gente está chamando aqui de câmera escura, né? Então, lembrando que a câmera escura, o conceito de câmera escura aqui é você imaginar um quarto fechado, né? E tem um furinho muito pequeno de um lado e do outro lado a imagem é projetada e invertida, né? A gente falou de algumas técnicas de que eles tentavam inverter essa imagem mais uma vez para ela não ficar de ponta cabeça. E agora eu queria levar a atenção de vocês para como esse furo foi se estabelecendo, né? Esse furinho milimétrico muito pequenininho foi se construindo, né? E foi se desenvolvendo a ideia de uma objetiva. Lembrando que aqui objetiva é uma metonímia de lente, tá? Aliás, ao contrário, né? Lente é uma metonímia para objetiva, que é normalmente composta por um conjunto de lentes, tá? Principalmente se a gente está falando de uma zoom, por exemplo, né? Então, como é que foi essa chegada, como é que foi essa substituição desse furinho, que a gente vai chamar a partir de agora de furo estenopeico, para a chegada da lente, né? Então, primeiramente a gente tem que lembrar, não sei se vocês já praticaram um pinhole, né? Uma oficina de pinhole, esse tipo de coisa, que muitas vezes eles fazem furinhos até mesmo em caixa de fósforos, né? E usam uma lâmina muito pequenininha, é um furo muito pequeno, né? Para a gente conseguir esse efeito. Então, o que começou a ser usado, né, era uma lâmina que fazia um furo muito pequeno, microscópico, né? E aí a gente começava a ver uma imagem. Acontece que se vocês olharem nos slides e vocês procurarem imagens geradas pelo furo estenopeico, a imagem muitas vezes não é nítida. Ela fica um pouco borrada, um pouquinho desfocada, né? Essa era o processo, vamos dizer assim, da relação do furo estenopeico. O que a gente começou a fazer, né, vamos dizer assim, foi um procedimento em que a gente começou a substituir esse furinho gradativamente por um processo, um conjunto de lentes chamado lente biconvexa, né? Então, lembra da côncavo e convexo, né, que a gente tinha côncavo e convexo quando a gente estudava em física? Então, são duas lentes convexas, né, colocadas juntas, e aí a gente consegue conformar, a gente consegue direcionar a luz para um único ponto, para um foco, né? Para uma região de foco, que a gente pode chamar de ponto de focagem depois no futuro, tá bom? Então, vamos dizer assim, eu consigo controlar, eu consigo ter uma visão mais clara, né, da minha imagem. Ela se torna, então, mais nítida a partir do momento que eu começo a usar lentes, a partir do momento que eu começo a usar um conjunto de lentes. Aqui no caso a gente está falando de um polímata italiano chamado Girolamo Cardano, né? Que ele vai trabalhar com esse conjunto, com essas lentes biconvexas para gerar, vamos dizer assim, uma espécie de nitidez ou pelo menos conversão dos raios, tá? Luminosos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as câmeras que existiam, então, né? As câmeras fotográficas no período da película, que óbvio se reverberam ainda no contexto do digital, né? Então, tem um livro muito bacana de um fotógrafo chamado Ansel Adams, né? Ele tem uma trilogia que ele vai falar da cópia, da revelação, né, ou negativo, né? Ele vai falar também da câmera. Tem um dos primeiros volumes que chama-se Câmera. E aí no primeiro capítulo ele vai discutir os formatos de câmera, né? Então acho que é importante a gente entender quais são os tipos de câmera mais comuns que a gente conhece, tá? A câmera mais usada, mais comum pra gente, ficou a câmera chamada de pequeno formato, porque o tamanho do filme dela era de 35mm. O que isso significa? Ela tinha uma medida. O filme, a película, né, o chamado então fotograma, ele tinha uma medida, tá? Era um quadradinho, quase um retângulo, que media 24 por 36 milímetros. 24 por 36 milímetros. E a diagonal dessa medida era 35 milímetros. Por isso que a gente fala que o filme
né, era 35mm, filme de 35mm, película de 35mm. Vem dessa medida da diagonal. Então, de novo, 24mm por 36mm. Né? Se vocês não quiserem pensar em milímetros, basta vocês mudarem isso para centímetro. Né? Muda a vírgula, você entende mais ou menos. Né? Se você não consegue visualizar isso em milímetros, coloque em centímetros para você ter uma ideia do tamanho desse fotograma. Né? Então, esse fotograma era chamado, né, usado numa câmera chamada de pequeno formato. Vamos dar um parêntese sobre isso também, que eu acho interessante a gente entender como isso se estabeleceu, né? Mas antes de eu entrar em como a gente chegou na câmera de pequeno formato, eu queria só pontuar as outras duas para a gente não se perder nessa lógica que a gente estava falando. Depois eu volto e falo desse caso de como a gente chegou a usar a câmera de pequeno formato, porque não foi a primeira a ser usada, né? A gente utilizou outros formatos, né? Na verdade, a gente vai começar primeiro a usar a câmera de grande formato, que numa lógica assim, remete ao formato muito parecido, ao tamanho muito parecido da câmera lá do daguerreótipo que a gente falou no início da aula, né? Então era quase uma chapa, né, metálica, né, que a gente falou lá, e aqui no caso vai ser substituído por uma película, né, mas ela é grande, né? Era um formato grande, basicamente ele vai medir, né, 4 por 5 polegadas, né, 11 por 2,4 polegadas, 8 por 10 polegadas. Polegada é basicamente essa distância aqui, ó, tá? Dessa parte do dedo. Ela mede mais ou menos 2,5 centímetros. Então, dá para você ter uma ideia do tamanho da imagem que tinha. E era uma imagem muito nítida, com muita qualidade. Então, a gente fica pensando, por que então a gente substituiu uma câmera que veio antes, a de grande formato, a gente foi gradativamente indo para o meio formato e para o pequeno formato? Qual é o sentido disso? Né? Se a gente já tinha uma imagem com mais nitidez, mais qualidade, né? Porque quanto maior o tamanho desse fotograma, maior a qualidade da imagem. Né? Essa é a lógica que a gente tem que entender. Então, vamos dizer assim, que a chegada da câmera, do uso do filme de pequeno formato, tá? Vem com um contexto muito particular. Né? A gente tinha uma figura, tá? Que particularmente ele tinha um problema de asma e ele precisava subir as montanhas e tal, e ele tinha um preparo, vamos dizer assim, de conhecimento técnico suficiente para ele chegar a um momento do processo dele. Ele trabalhava com câmera de grande formato, tá? E aí ele decidiu, ele tinha um problema de asma, ele decidiu que ele precisava procurar uma solução para trabalhar com essa câmera de grande formato, porque ela era muito pesada, né? Ele tinha que levar o tripé, né? E se você vê a história desses fotógrafos, muitos desses fotógrafos, até muito posterior a esse que eu vou falar, né? Como o próprio Ansel Adams, como a gente está falando, né? Ele botava a câmera dele num burrinho e subia a montanha. Então não era algo simples, é uma câmera grande, é aquela câmera que muitas vezes a gente vê na Pantera Cor-de-Rosa, né? Tem aquele fotógrafo do bigodinho, né? Aquela câmera que coloca o paninho preto atrás, né? Então, é uma câmera que a gente não tem tanta relação hoje em dia, né? Mas era a câmera de grande formato. Então esse cara, o nome dele era Oscar Barnack, tá? Ele tinha essa questão e ele decidiu desenvolver, né, um protótipo de um filme menor, né, de uma câmera mais portátil para ele trabalhar. Então ele desenvolve a câmera e desenvolve também um filme, que ele pensou nessa noção de ampliação, né? Eu posso ter uma imagem menor, eu amplio e faço a minha fotografia, o positivo dessa imagem negativa. Lembrando que a gente não discutiu muito bem isso, da imagem positiva e da imagem negativa, mas ela remete lá atrás ao caleótipo, né, de uma das figuras que a gente falou, do Henry Fox Talbot, né? Em que eu tinha uma imagem, gerava outra imagem a partir dela, é aquela ideia de reprodutibilidade da imagem. Tudo bem? Depois a gente vai discutir ao longo das próximas aulas para ficar mais claro para vocês todo esse processo. O que acontece então é que o Oscar Barnack, né, desenvolve esse protótipo mais ou menos em 1913, 1914, só que acontece um intervento nesse período e ele para o processo por alguns anos. Né? A gente está falando da Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí depois ele retoma o projeto, ele vai trabalhar para um espaço chamado Casa Lights e ele vai desenvolver uma câmera que ficou mundialmente conhecida, que o nome dela é Leica, né? Que aí vários fotógrafos mundialmente famosos vão trabalhar com ela depois, como por exemplo Henri Cartier-Bresson, né? Com a câmera na mão, câmera fotográfica na mão.
Então esse é o processo da câmera de pequeno formato. Então qual era a vantagem de utilizar uma câmera, apesar dela ter uma qualidade menor do que a de grande formato? É porque ela se torna mais portátil, as pessoas podem viajar com essa câmera, é algo mais fácil de levar, mais leve. E aí também começa a se desenvolver, né? Isso é um processo muito longo, a gente precisaria contar a história da Kodak, contar a história do desenvolvimento dos rolinhos dos filmes, né? Então eu não começo a ter um fotograma único, uma chapa única como a gente tem na câmera de grande formato, que eu tiro e coloco, né? Depois a gente vai ver outros vídeos ainda sobre isso, tá? Mas procurem na internet, câmera de grande formato, vocês vão ver uma chapa, né? Ela é coberta porque senão o filme fica exposto à luz, né? Eles colocam e tiram, né, dessa capa protetora os filmes, tá? Mas é um filme único, né? Então era uma película única. Então quando a gente vai para o filme de pequeno formato, também o de médio formato, a gente tem o desenvolvimento dos rolinhos de filme. Então só para a gente concluir esse percurso, então é muito interessante a gente pensar que a câmera de pequeno formato ela se torna mais prática pela portabilidade e também pela facilidade de gerar outras imagens. Eu começo a ter rolinhos de filme com 8, 12 fotogramas, né? E por aí vai, até chegar naquele formato que a gente conhece, de 24 poses, 36 poses e por aí vai. Vamos só mencionar sobre a câmera de meio formato. A câmera de médio formato, de meio formato, tá? Ela tem uma medida de 6 por 6 centímetros e também de 4,5 por 6 centímetros. Tá? É um pouco maior do que a de pequeno formato, como a gente falou, mas também é um tamanho inferior à de grande formato. Isso era muito utilizado aqui no Brasil para fotojornalismo, porque as imagens precisavam ter qualidade, né, de impressão, para você poder mandar para revelar, isso para sair nos jornais e por aí vai. Então a gente tem uma tradição que é aqui no Brasil muito ligada ao fotojornalismo com relação às câmeras de meio formato. As câmeras de meio formato não desapareceram na era do digital, tá? As câmeras de meio formato hoje existem, né? A gente pode falar da Hasselblad, por exemplo, né? Uma marca muito conhecida e que existe ainda a versão digital da Hasselblad, claro, né? E é muito cara. A questão é que não é tão econômico para trabalhar com ela, mas você imagina a qualidade de imagem que é gerada a partir desse filme. Tudo bem? Então eu vou avançar com o próximo vídeo, um vídeo conclusório dessa aula, só para a gente fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente falou. A gente vai discutir um pouquinho agora dois aspectos técnicos da fotografia, né? Vamos dizer assim, 3 até. Um a gente vai mencionar menos, mas a gente vai falar um pouquinho do obturador, do diafragma e da sensibilidade que a gente já falou lá atrás. É isso, vamos para o próximo vídeo.